Doki Doki Literature Club é um dos jogos indie mais conhecidos da internet, principalmente entre quem curte terror psicológico. À primeira vista, ele parece só mais uma visual novel fofa, mas quem já jogou sabe que não é bem assim. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal contando a história geral do jogo, mas hoje eu quero ir além, quero falar de uma personagem em específico, a Natsuki, que por sinal é a minha favorita. Recentemente, o jogo foi lançado para celular e como fã eu obviamente tive que jogar. E foi rejogando, prestando mais atenção nos detalhes, que eu percebi o quanto a Natsuki é uma personagem muito mais profunda do que muita gente imagina. Desde o começo do jogo, já dá pra perceber que ela tem uma personalidade bem forte em comparação com as outras integrantes do clube. Ela é direta, às vezes grossa, e sempre parece estar na defensiva, mas ao mesmo tempo tem aquele jeito fofo que acaba cativando o jogador logo de cara. É como se ela estivesse sempre tentando parecer durona, mas isso não combina totalmente com quem ela realmente é. No início, a Natsuki tem muita dificuldade de expressar o que sente. Ela se irrita fácil, fica sem jeito quando recebe elogios e odeia ser chamada de fofa, mesmo agindo de forma claramente fofa várias vezes. Só que, conforme o jogo avança, ela começa a abaixar um pouco essa guarda, principalmente com o jogador. Dá pra perceber que aquilo não é só a personalidade, é proteção. Entre todas as integrantes do clube, na minha opinião, a Natsuki é a mais fofa, e não só pela aparência, mas pelas interações. Uma das cenas mais icônicas é aquela do armário, quando ela quer colocar os mangás de volta na prateleira e pede a nossa ajuda. Ela sobe numa cadeira, perde o equilíbrio e acaba caindo em cima do jogador. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei muito engraçado, mas hoje eu vejo essa cena de um jeito diferente. Os mangás, por exemplo, são algo muito importante para ela. Ela guarda todos escondidos no clube, quase como se aquele armário fosse um refúgio. E isso já é uma pista bem clara de que a Natsuki não se sente totalmente segura em casa. O jogo nunca joga isso na sua cara no começo, mas vai deixando esses detalhes espalhados, esperando que você conecte tudo depois. O que eu sinto um pouco de falta na segunda parte do jogo é justamente dessas interações mais leves com a Natsuki. Quando o jogo entra no ato 2, o foco acaba indo mais para Yuri, e a Natsuki passa a aparecer de um jeito diferente. Só que isso não significa que ela foi deixada de lado. Na verdade, é justamente aí que o jogo começa a mostrar o lado mais pesado da personagem. No ato 2, o jogo começa a dar indícios mais claros de que a Natsuki sofre maus tratos por parte do pai. Isso aparece em falas soltas, em reações estranhas e principalmente nos poemas. Os poemas da Natsuki sempre usam palavras simples, quase infantis, mas quando você presta atenção no significado, elas falam sobre rejeição, sobre não ser levada a sério e sobre ter que esconder quem você é. Tem também o detalhe de que ela é sugerida como desnutrida, o que explicaria tanto a estatura baixa quanto o comportamento dela. Isso muda completamente a forma de como a gente enxerga aquela personalidade agressiva. A raiva deixa de ser só o jeito dela e passa a ser um mecanismo de defesa. É alguém que aprendeu a se proteger sendo dura com o mundo. E quando a Mônica começa a manipular o jogo, tudo isso é amplificado. A Natsuki fica mais instável, mais possessiva e mais desesperada por atenção. Em certos momentos, parece que ela está tentando gritar por ajuda, mas o próprio jogo não permite que isso aconteça. Até quando ela tenta se abrir, algo interfere. Isso fica muito claro em momentos em que ela demonstra uma necessidade absurda de aprovação do jogador. Ela quer saber se os poemas dela são os melhores, quer ser escolhida, quer ser vista, e isso não vem da vaidade, vem de alguém que passou muito tempo sendo ignorada. No fim das contas, a Natsuki é uma personagem que esconde a dor atrás de coisas fofas. Cupcakes, mangás, poemas simples, tudo isso funciona como pequenas válvulas de escape. São formas que ela encontrou de existir em um mundo que constantemente invalida o que ela sente.
Doki Doki Literature Club usa o terror não só para chocar, mas para mostrar como problemas humanos podem ser distorcidos quando ninguém escuta. E talvez o mais assustador da Natsuki não sejam os glitches ou as cenas estranhas, mas perceber que, por trás daquela aparência fofa e irritada, existe alguém extremamente solitária, que só queria ser levada a sério. E essa é a Natsuki que muita gente não vê. Se você assistiu até aqui, muito obrigado de verdade. Esse vídeo deu bastante trabalho para ser feito, então se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.